Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, paz seja convosco. Que o Senhor derrame das mais ricas bênçãos sobre o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. E nós cremos que em breve estaremos reunidos nessa casa de oração que toma o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe você, sua família, a todos que estão junto conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero continuar na linha de raciocínio de domingo com a palavra, porque Deus tem um prazer que você viva tranquilo. Deus tem um prazer que você vença. Deus tem um prazer que você conquiste. Deus tem um prazer que você viva uma vida próspera, abençoada, bem-sucedida. Como eu falei no domingo sobre as bem-aventuranças, que o Senhor deseja que você seja uma pessoa bem-aventurada e que há princípios para uma vida bem-aventurada. E neste momento, você que está aí na sua casa, você que já fez o seu depósito, o seu dízimo, a sua oferta, eu quero consagrar em nome de Jesus. Você que vai fazer, eu já quero consagrar também você de sua oferta na casa do Senhor, em nome de Jesus. O dízimo é santo ao Senhor, é obediência à palavra de Deus, e neste momento eu quero consagrar em o nome de Jesus. Pai, quero apresentar diante do Senhor os dízimos, as ofertas trazidas ao teu altar, tua casa, aqueles que têm sido trazidos, Pai, diante do teu altar, aqueles, Pai, que também têm sido, Pai Santo, pelo depósito, envia conta corrente, que o Senhor venha abençoar, prosperar o teu povo, assim como diz a tua palavra, que é o Senhor que abre as comportas do céu e derrama a bênção sobre nós, que dela nós tenhamos a maior abastança. É a tua promessa, é a tua palavra, o Senhor não falha, o Senhor jamais falhará. Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero falar para você hoje sobre 3 conselhos de Deus para uma vida abençoada, uma vida tranquila. Esses 3 conselhos são: cuidado com o que você vê, como você vê as coisas. Cuidado com o que você ouve. E o último que eu quero falar nessa noite é cuidado com o que você anda. Com quem você anda, melhor dizendo. Amém? Glória a Deus. Hoje essa noite abençoada, a noite de terça-feira da vitória. Aleluia. Mateus 6, verso 22 e 23. Nós vamos meditar nesses textos da palavra de Deus. Em outros textos também no decorrer da palavra. Mateus 6 diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Pai, fala conosco nessa noite, na pessoa bendita do teu Espírito Santo, pela tua palavra. Abra os olhos de entendimento, ilumina eles, Pai Santo, para que eles tenham conhecimento da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala ao coração agora, Pai, de cada um, Pai Santo, que essa palavra trazendo mudança ao coração de cada um, na vida de cada pessoa, Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, é ela que nos transforma. Quando nós a obedecemos, nós recebemos da parte do Senhor o poder da transformação, da mudança da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala conosco, ministra em mim, através de mim, apesar de mim que sou falho e pecador. Usa a minha vida, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso, cadê alguém aqui? Uma música que está meio um vácuo. Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, sobre essas 3 coisas. E Jesus, quando ele começa no Sermão do Monte, ele coloca a questão do como nós vemos no meio entre 2 coisas. Ele coloca entre meio aqui no verso 19 sobre tesouros e no verso 24 sobre Deus e as riquezas.
Então Jesus coloca essas duas, entre duas coisas, e porque nós costumamos dividir a vida nossa entre material e espiritual, e Jesus não faz essa divisão, Jesus não faz essa separação. Jesus coloca que uma verdadeira espiritualidade, uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela sabe, ela tem a atitude correta em relação à riqueza, em relação ao dinheiro. Isso ele relata em várias das suas parábolas. Lucas 12, 13, na parábola do rico insensato, ele fala que aquele homem não soube lidar com os bens materiais. Então Jesus não faz separação. Se você ler os 4 evangelhos, Jesus não separa o espiritual do material, a vida do homem espiritual, a vida do homem material. Ele coloca as duas coisas no mesmo lugar, caminham juntas. Então Jesus não separa, ele dá prova na sua palavra que a verdadeira espiritualidade de um homem, de uma pessoa, de um cristão, é comprovado como ele sabe lidar com a riqueza. Por que Jesus fala isso? Porque os fariseus, quando Jesus repreende eles, diz que eles usavam da religião, não é diferente dos nossos dias hoje. Eles usavam a religião para ter lucro, para tornar ricos. Para você ver como era corrompido, que naquele tempo o cargo de sumo sacerdote era comprado a peso de ouro. E Jesus falou que eles eram avarentos, cobiçosos. Jesus falou deles sobre isso. Em Lucas, Jesus fala que eles assaltavam as casas das viúvas, com pretexto de longas orações, porque o coração deles não estava em si no reino, na obra de Deus, ele estava nas riquezas. Por isso Jesus colocou entre duas coisas no sermão, aqui em Mateus, ele coloca entre tesouros no céu, se entesourar diante de Deus, e também sobre 2 senhores, que o homem não pode servir a Deus e às riquezas. Nós vamos mais fundo na palavra ainda, porque a Bíblia nos ensina, se temos a verdadeira justiça de Deus na nossa vida, a verdadeira justiça de Cristo, nós temos uma atitude certa, correta, justa, diante das riquezas. Porque o Senhor começa a advertir na sua palavra, quando ele diz em Êxodo 20, ele fala o quê? Para que nós não cobicemos o que é do próximo, nem a mulher, nem o seu gado, nem o seu boi, nem o seu jumento, nada que é dos outros. E quando Jesus fala aqui que a lâmpada do corpo é o olho, a gente acha que é só de olhar com maldade, ou olhar com intenção maligna, quando vê 2 pessoas do sexo oposto conversando, pensar mal das pessoas. Não é só isso que Jesus está, em suma aqui, Jesus não está falando sobre isso. Pode entrar no contexto, pode entrar dentro do assunto, sim, mas não é o fato de Jesus estar falando aqui. Nós temos que tomar cuidado como nós vemos as coisas, como eu vejo aquilo que pertence a outro, aquilo que está na mão de outro, o que o outro recebe, o que o outro deixa de receber, como eu vejo a prosperidade de alguém, o sucesso de alguém. É isso que Jesus está dizendo. Jesus em momento algum faz apologia à pobreza e condena a riqueza, de forma alguma. Porque a Bíblia diz que é prazer de Deus, come, coma, beba e se alegra do bem do seu trabalho. A Bíblia também diz em Eclesiastes que riqueza é dom de Deus. Não é errado ter as coisas. Jesus ensina que o errado é as coisas nos possuir. Aí ele já chama isso de idolatria. Cobiça e idolatria andam juntas. Porque quando a pessoa é apegada demais a bens materiais, ela é idólatra. Porque tudo que na minha vida começa a tomar o lugar de Deus se torna uma idolatria. E tudo que eu busco em primeiro lugar acima de Deus, não só é uma idolatria, mas se torna uma cobiça. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Gênesis 1:31. Mateus 6:32, Jesus diz que Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas boas. Ele sabe, Ele conhece. O que Jesus está nos ensinando, querido,
da maneira que eu vejo as coisas, como eu vejo, é sobre o pecado de viver em função das coisas materiais. Ele chama a atenção da gente quanto a cobiçar, a ambicionar, porque Jesus começa ensinando para nós que o pecado da cobiça, da idolatria, da hipocrisia, ele nos destrói. Não é que um é maior que o outro, um vai puxando para o outro. Por isso, quando Jesus dá a lista, ficarão de fora, ele cita esses três juntos: cobiça, avareza, idolatria. As pessoas acham que idolatria é só uma imagem de escultura, um Deus lá que os homens fazem com as suas mãos. Não, que ele tem muitos ídolos dentro do seu coração. Pode ser seu filho, pode ser sua casa, pode ser seu cônjuge, pode ser algo que você possui, o seu Deus, porque ele está acima de Deus. O seu cuidado com ele é maior do que para com Deus. Os prazeres podem ser seu Deus, como Jesus colocou aqui embaixo no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, como o dinheiro, o mamão pode ser o nosso Deus. Quando somos dominados, como, pastor, eu sou dominado? Eu não sou, porque às vezes nós somos. Jesus disse em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Efésios 5:5, se tiver uma caneta e um papel na sua casa, anote: nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Já em Colossenses 3:5, Paulo fala o quê? Que não é Deus que vai tirar de mim essas coisas, é eu que vou ter que fazer morrer, é eu que vou ter que matar. Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual que tem na natureza terrena? A paixão, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, a prostituição, a maledicência. Faz parte do que? Da natureza caída do homem. Faz parte da natureza caída do homem. O salmista no Salmo 119:36 diz assim: inclina o meu coração aos teus estatutos, e não a cobiça. Porque o salmista Davi sabia que a cobiça derruba o homem, ela destrói o homem. E nós muitas vezes não paramos para pensar que às vezes um gesto nosso, em relação ao que alguém tem, o que alguém ganhou, o que alguém recebeu, mostra que o nosso coração, os nossos olhos são maus, porque os nossos olhos são de cobiças, os nossos olhos são para ter aquilo que não é nosso, aquilo que Deus confiou a outro. Muitas vezes nossos olhares são de cobiça, maldade e inveja. Esse olhar mau que Jesus usa aqui é o mesmo que ele usa em Mateus 20. Aqui está o ponto-chave que eu vou falar para você sobre o olhar mau. Jesus falou uma parábola que chamou um para trabalhar às 6 da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia e outro no final da tarde. Mas para todos eles pagou o mesmo salário. E aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, trabalhou 12 horas, falaram: mas por que eles receberam um denário e nós vamos receber também o mesmo? Se trabalhamos o dia todo, aguentamos a fadiga do sol. Jesus responde na parábola ali: não posso fazer o que eu quero com o que é meu? É mal aos teus olhos eu ser bom? É o mesmo que Jesus está usando aqui, é a mesma palavra traduzida do grego. É mal aos seus olhos eu ser um homem bom? O que acontecia com esses trabalhadores? Ele estava olhando o que estava na mão do outro. Olhar mal. Você tem, mas você está olhando do outro. Você tem, mas quer o que o outro tem. Você tem, pode ser até novo, mas o outro vizinho comprou, o irmão comprou, o parente comprou. Você quer comprar também, para dizer que você comprou. Isso é o olhar mal. Isso é o olho ruim.
Isso nos leva à insatisfação, querer receber o que é do outro, em lugar de outro. Sabe que talvez você já ouviu pessoas falar assim: por que não foi eu no lugar dele? Por que não foi eu que ganhei aquele brinde? Daí você já vê a natureza da cobiça e do olhar mal. Daí a dificuldade do homem, do ser humano, cumprir o que Jesus disse: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É mais fácil no grupo aí da igreja, no grupo da sua célula, você pedir uma oração que tem alguém doente, ou você está doente, ou você está quebrado, perebado, arrebentado, e as pessoas, todo mundo comentar bem, vamos orar, mas se você contar uma bênção, você comprou um carro novo, uma casa nova, é um ou outro que vai comentar. Sabe por quê? É difícil da natureza humana se alegrar com a alegria do outro. Sabe por quê? O coração ainda é mau, os olhos são maus. Por que eu não consegui primeiro? Por que eu não testemunhei a bênção primeiro? Já viu alguém ganhando brinde? E a pessoa querer o brinde que você ganhou? Nossa, eu queria ganhar aquilo lá, irmão. Isso é cobiça. Isso é olhar mal. Os olhos não têm prazer que o outro foi contemplado, que o outro foi abençoado, que o outro conseguiu a vaga de emprego, que o outro conseguiu a promoção. Não consegue se alegrar com os que se alegram. Jesus ensina que se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo estará em trevas, porque a cobiça leva o homem à ruína. A Bíblia nos diz, Deus em Êxodo 20:17, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Que eu já vi de irmã falar que ela queria um marido igual da outra. Eu já ouvi, irmãos, já preguei em outros lugares, já ouvi também em outros lugares, é só aqui não. Marido da outra é uma benção, sabe que é uma benção que não dorme com você, querido. Nossa, queria ter uma mulher igual a mulher do irmão fulano. Isso é cobiça, olhar mal. Queria ter uma casa igual a da Nauíra. Olhar mal. O olho é mau, o corpo é mau, adoece. A ingratidão, a insatisfação. Fazer uma brincadeira aqui. Quando você está naquele churrasco, o churrasqueiro vai cortando. Aí vem aquele irmão, ele serve aquele pedaço com aquela gordurinha, aquele jeitinho. Fala, nossa, podia ter pegado, aquele pedaço podia ser meu. Parece uma brincadeira, irmãos, mas no fundo, se a gente buscar, tem uma coisinha de cobiça lá dentro. Parece besteira que eu estou falando para você. Você está num sorteio, ou você está esperando uma vaga, uma promoção, e alguém vai na tua frente. Nossa, queria ser eu no lugar de fulano. Não podia ser eu ter chamado. Querido, você tem que tomar cuidado de que maneira você está enxergando as coisas. Por isso a Bíblia diz para a gente examinar a nós mesmos antes de tomarmos a Santa Ceia, para ver se no nosso coração não tem essas coisas, essa sujeira. Porque nos mandamentos do Senhor Ele diz: não cobiçarás, não deseja o que é do outro, não queira o lugar do outro, não queira o boi, o jumento, a empresa, o trabalho, a posição, o cargo do outro. Se contenta com o que você tem. A segunda coisa, toma cuidado com o que você ouve. Mateus 16, eu não vou ler, que é bastante versículo, vou citar e você anota e lê em casa. Jesus está falando com os discípulos acerca dos fariseus. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus, do ensino desses homens. Porque algumas pessoas dizem que o ser humano é aquilo que ele pensa. O ser humano não é o que pensa. Certamente o ser humano é o que age, ele age do que pensa, e pensa
o que ouve. Quando Jesus está ensinando os discípulos, Ele está ensinando eles a seguinte: cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado que estão chegando aos seus ouvidos. É muito que é curioso na nossa vida, nós agimos muito mais pelo que ouvimos do que pelo que vemos. É natural do ser humano agir mais pelo que ele ouve. Sabe por que ouvir não demanda esforço da nossa parte? Por isso que fofoca propaga muito rápido. Por quê? Ouvir não demanda juntar as peças de um quebra-cabeça, sincronizar as coisas, não exige trabalho. Sabe por quê? Porque para mim ver algo, um fato, eu tenho que estar no lugar e na hora do acontecido. E fazer uma análise, fazer uma análise do que está acontecendo. Ter certeza das coisas. Agora ouvir não. Chega no teu ouvido, alguém passou na rodovia, tinha um acidente lá, 2 carros bateu. Aí a pessoa chega e fala que aconteceu aquele mundo. Mas ela não estava lá, ela está contando algo que ela ouviu. Você viu fulano? A outra já imagina uma coisa na cabeça e já começa a acrescentar. Por isso que ouvir não demanda esforço. Ninguém estava lá na hora, ninguém viu, não tem prova, não sabe o que foi, mas Jesus está ensinando a gente: tome cuidado com o que você ouve. Jesus sabia que nós temos um desejo enorme por informação. Enorme, é natural do ser humano. Mas não informação para saber, mas por causa do poder que a informação traz para o indivíduo. Quer um exemplo simples? Nós deparamos com isso sempre. Está uma roda de pessoas conversando. Você não sabe da última que eu sei. A pessoa se sente importante em saber da nova fofoca, e que todos aqueles na roda não sabem, mas ela tem a informação. Já viu isso, Mateus? Você trabalha num lugar que é oficina, salão de beleza, barbeiro, porta de pronto-socorro, posto de gasolina. O lugar para ter isso. Ainda bem que no banco não tem, né, irmão? Para pensar, a pessoa se sente importante. Olha a nova que eu estou sabendo. Você está sabendo disso? Ela não viu, ela não estava lá, ela não tem uma prova, ela não é uma testemunha ocular dos fatos, ela não presenciou os fatos, mas ela ouviu. Então é fácil eu disseminar. Jesus falou para eles: cuidado, porque eles estavam discutindo ali no barco. Mas ele está falando isso, que a gente não trouxe o pão. Ele tinha esquecido que tinha multiplicado para alimentar 5.000 para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus falou: não estou falando do pão, do fermento, porque o fermento para os judeus significava algo terrível. Jesus estava falando para eles sobre a doutrina, sobre os falsos ensinos, tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Porque os fariseus eram legalistas, pregavam e não viviam, cobrava as pessoas de respeitar a lei, de guardar a lei de Moisés, de circuncidar ao 8º dia o filho, e fazer isso e fazer aquilo para agradar a Deus e trazer o reino de Deus na terra. Já os saduceus eram liberais, não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem nos anjos, e nem que o reino de Deus seria estabelecido na terra. Olha que tipo de ensino. Não é diferente dos nossos dias. Mas Jesus falou o quê? Cuidado com o que nós ouvimos.
Temos que tomar cuidado com os falsos ensinos, com as heresias. Vou citar uma coisa simples aqui, estou puxando na memória, mas eu quero citar uma coisa bem simples. Por exemplo, não está na Bíblia que eu vou dizer para você aqui, que para você ser servo de Deus, você tem que vestir de tal jeito e de tal jeito. O falso ensino me tira da verdadeira graça divina, da verdadeira salvação por Jesus Cristo. Somente pela graça, somente pela Escritura, a expiação pelo sangue de Jesus Cristo, o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, a redenção por meio de Jesus Cristo, a santificação por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a regeneração, nascendo assim um novo homem segundo Cristo. Mas ao longo dos anos, algumas religiões, algumas denominações, padrão de santidade era roupa, cabelo, era isso, era aquilo outro, era um conjunto de regras que faziam as pessoas parecer ser santo. Isso é legalismo, nos tira da verdadeira graça de Deus. E Jesus está ensinando os discípulos, a mim e você, cuidado com aquilo que você ouve. Aprendi uma frase que diz: o que eu ouço determina o que eu desejo. Por isso é importante também você aprender, queridos, quem você ouve, para quem você empresta o teu ouvido. Todos sabem, Romanos 10:17 diz o que? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade, o medo, a dúvida também vem pelo ouvir. Você nunca leu sobre coronavírus, ele existe há mais de não sei quantos anos, mas você ouviu. Você nunca ouviu falar de determinado problema, determinada luta, dificuldade, mas você ouviu, e desceu ao coração. Por isso que a Bíblia nos fala que nós temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter aos nossos ouvidos, descer ao nosso coração, e nos convertermos e sermos curados. Entra rapidamente o medo. Provérbios 4, esse aqui eu vou ler. Ó, eu cheguei lá. Provérbios 4 diz assim: filho meu, 4:20, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, ou seja, ouve a pessoa certa, querido. Não aparte-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Aí vem um outro segredo do sábio: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão está dando um conselho: inclina o teu ouvido. Verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, aos meus conselhos, inclina o teu ouvido. Para quem você tem inclinado o seu ouvido? Para quem que você tem dado ouvido mais crédito? Querido, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, no tempo do rei Ezequias, Isaías 36, se não me falha a minha memória, que Senaqueribe fez? Ele começou a lançar palavras de intimidação para o povo. Ele começou a colocar medo no coração do povo. O povo começou a dar ouvido à voz que vinha do lado de fora. O povo já não olhava mais para Deus, já não olhava mais para o Senhor, começou a ficar atemorizado com o que o rei estava dizendo, Senaqueribe estava dizendo. E o rei Ezequias busca a palavra de Deus. O profeta vem até o rei, dá uma palavra para o rei. Aí o rei tem que fazer o que junto com o profeta? Consertar tudo que aqueles homens estavam fazendo. Porque o medo, assim como a fé,
entra pelos nossos ouvidos. Assim como a fé entra para ouvir a palavra de Deus. Mike Murdock diz uma frase, eu lembrei dela aqui agora. Aquilo que você constantemente ouve, você passa a acreditar. Não é à toa, querido, que a gente olha, quando tem acontecido alguma coisa no mundo, no país, numa cidade, eles ficam batendo naquela frase. Porque o seu subconsciente, a sua mente grava, isso é cientificamente comprovado, grava. Que a gente está vendo mais das desculpas das pessoas agora. Pandemia. Porque qual foi a palavra que elas mais ouviram durante esses meses? De março até agora. Aquela outra segunda palavra que está sendo mais falada agora, crise. Porque foi repetidamente dizendo, vai entrar em crise, vai entrar em crise. Mas a Bíblia diz, se nós constantemente ouvirmos a palavra de Deus, ela vai gerar em nós fé. Você ligava, agora deu uma diminuída. De manhã até 24 horas por dia. Era só esse assunto. Só esse assunto, explorando esse assunto. Por quê? Para que fique gravado no seu subconsciente. Para que você passe a acreditar mais na desgraça do que na bênção. Mais no fracasso do que no sucesso. Mas eu quero dizer uma palavra para você hoje, querido. Comece a mudar para quem que você dá crédito, para quem que você dá os seus ouvidos. Inclina os teus ouvidos a ouvir a instrução, a razão do Senhor, o conselho do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Salomão fala no capítulo 5, até sobre dar ouvido para a mulher adúltera. Por quê? Porque se você ficar dando ouvido para ela, você vai no caminho dela, ele disse, e o caminho dela conduz para o inferno. O 15:28, ele nos fala para não ouvir os ímpios. O que o salmista diz no Salmo 1? A gente não deve andar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, porque vamos ser influenciados por eles, e nem assentar na roda dos escarnecedores. Querido, está claro os princípios de Deus, para você ter uma vida abençoada, tranquila, sossegada, em paz, seguro, e mesmo quando o dia bater a aflição, você vai estar firme. Salomão tinha 12 oficiais, 12 governadores. 1 Reis 4. A gente acha que Salomão era um homem superdotado, que Deus falou, ó, top. A sabedoria de Salomão, querido, não é que Deus foi lá e colocou a sabedoria dele dentro de Salomão. Deus é a sabedoria. Deus colocou conselheiros do lado de Salomão. Essa era a sabedoria de Salomão. Sabia ouvir pessoas certas, sabia ouvir bons conselhos, sabia ouvir repreensão, sabia ouvir puxada de orelha, sabia ouvir, querido, para poder crescer. Nesses conselheiros tinha sacerdote, tinha político, tinha segurança pública, tinha tudo do lado dele. Ele sabia ouvir esses homens. Só você ler a Bíblia. Em momento algum Deus diz que pegou um chip, um pendrive, pamba, agora você é o homem mais sábio da terra. Não. Porque ele diz em Provérbios, na multidão de conselheiros se firma projetos. Salomão não mandava sozinho. Por isso ele dá inúmeros conselhos sobre quem nós devemos ouvir, com quem devemos andar e como nós devemos enxergar as coisas. Seu filho Roboão, 1 Reis 12, não quis ouvir esses conselhos. Isso, lógico, partiu de um plano de Deus. Mas o rei Salomão morreu, ele assumiu o trono, eles foram lá se reunindo. Olha, teu pai colocou jugo, teu pai fez algumas coisas erradas no final da vida aí, o imposto ficou alto, e agora? Dá uma aliviada. Ele foi lá e tomou conselho com os mais jovens. Os mais jovens falaram, fala para eles que o dedo minguinho do teu pai,
a gostura das tuas costas, do teu lombo. Ó, ouvi conselho dos mais novos. A Bíblia diz que ele não ouviu. Ele se deu mal. O reino dividiu, ficou o reino sul, o reino norte. Jeroboão levou uma leva com ele e estabeleceu o seu reinado. Essas pessoas eram pessoas que ajudavam Salomão, querido. Eram pessoas que estavam com ele. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. Foi ele mesmo que disse essas palavras. Foi ele mesmo que disse essas palavras. Deus falou para que ele não, além dele não haveria um homem mais sábio do que ele. Mas não é que ele era um homem superdotado, é porque era um homem que Deus colocou pessoas do lado dele, que dirigiu a sua vida, que o ajudou. Que se você pegar, não lembro, ele pegou o reinado ainda praticamente um jovem, adolescente, não lembro. Mas Salomão foi o maior rei que Israel viu. Pouquinho menos que seu pai Davi. Davi teve mais notoriedade territorial que Salomão. O apogeu da promessa da conquista territorial foi com Davi. O apogeu da riqueza, da glória, foi com Salomão. Salomão não tomava as decisões sozinho. Só você ler a Bíblia. Ele tomava conselhos com o sacerdote, com os profetas, com os príncipes, com os governadores. Ele tinha governadores que sustentavam a mesa do seu reinado. Cada mês era um que sustentava, ou seja, tinha ordem. Os seus criados eram bem treinados. Isso não vinha tudo dele, querido. Primeiramente vinha do céu, e Deus colocava pessoas do seu lado para caminhar. Cuidado com quem você ouve e o que você ouve, querido. Tem tanta coisa, olha, tem tanta papagaiada, tanta paralaiada. Essa história de live foi bom para uma coisa, você vê cada uma. Mas cada uma, cada heresia. Terceiro e último, eu quero terminar. Cuidado com quem você anda. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Por quê, pastor? Com quem andamos, ela exerce uma grande influência na nossa vida. A Bíblia nos ensina que as más companhias devem ser evitadas, deve ser tirada do nosso rol de relacionamentos. Sabe por quê? Porque nós vamos ser afetados com os seus maus hábitos. Por isso a palavra de Deus nos ensina, ela condena o moço ou a moça cristã a namorar quem não é cristão, porque vai corromper. A influência vai corromper. Cuidado com quem a gente anda. Paulo está falando isso à igreja aos Coríntios. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai sempre, quando a gente era menino, assim rapaz, assim moleque, ele dizia: diga-me com quem tu andas que eu vou dizer quem tu é. Mas não que seja, em suma, isso assim, não é de todo errado esse provérbio popular. Porque as amizades, ela influencia o que nós vamos ser amanhã. Salomão, em Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios ficará sábio. Ou seja, por causa da influência.
Mas o companheiro de tolos, de insensatos, de loucos, vai ser destruído. Por que vai ser destruído? Esse é o caminho deles. O caminho do sábio é caminho de sabedoria, é caminho de tranquilidade, é caminho de prosperidade, é caminho de crescimento, é caminho de sucesso, é caminho de avançar, de prosperar, de crescer. Mas o caminho do tolo, do insensato, a palavra tolo aqui para insensato é louco, sem juízo. Ele diz no 22, Provérbio 22, 24 e 25: não se associe com quem vive de mau humor. Irmãos, eu quero ser bem humorado agora. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Neste caso, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. É um conselho de Salomão, é um conselho sábio de Deus. A gente tem que tomar cuidado com quem anda. Quem já andou com gente muito nervosinha, já entrou em briga que não era sua. Eu sei que muitos têm essa experiência. Sabe aquela pessoa que a gente chama de ignorante? Olhou feio, já puxa a faca, já quer brigar. Mas Salomão diz assim: não se associe com o vídeo de mau humor, nem daquele que se ira facilmente. Não seja companheiro deles. Querido, isso não é ser chato, isso é ser sábio. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim, nos diz para que nós não andemos com os beberrões, nem com os comilões de carne. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que o caminho deles conduzem para a miséria. Miséria não é só falta de recurso financeiro, é miséria na vida, no intelectual, é miséria na vida profissional. Um dia eu ouvi um ditado que diz assim: conta para mim quais são os seus 5 melhores amigos, que eu vou dizer para você onde você vai estar daqui 5 anos. E eu parei para pensar quando eu vi esse provérbio, essa frase. Falei, tem sentido. Que as pessoas são as pessoas mais próximas de nós que vai influenciar a nossa vida positivamente ou negativa. São as pessoas mais próximas de nós que vai alimentar a nossa fé ou vai tirar. São as pessoas mais próximas de nós que vai nos incentivar, nos apoiar, nos colocar para cima ou nos jogar para baixo. Quando eu ouvia esse provérbio, essa frase, você trata do jeito que você quiser. Para mim acho que é um provérbio, uma frase, sei lá. Para pensar quem é próximo a você. Ele falou, os 5 mais próximos. Ou seja, aquele que você tem mais tempo, passa mais tempo com eles. Porque essas pessoas vão acabar nos influenciando. Um exemplo disso, pega uma criança que o pai ou a mãe casa de novo, vai morar com um pai que não é o seu pai biológico. Ela vai crescendo, ela vai pegando todos os trejeitos, às vezes até a aparência um pouco, a fala, o jeito da pessoa, o jeito de comer, o jeito de vestir, por causa da influência. Assim são os amigos, assim são as pessoas na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos diz, querido, anda com o sábio, você vai tornar sábio. Anda com os sábios e você vai tornar sábio. Sabe por que isso? Porque nós somos altamente influenciados. Intencionalmente ou não, nós somos influenciadores e somos influenciados. Você querendo ou não, você influencia alguém. Você querendo ou não, alguém te influencia. Eu conheci uma família, quiseram da Paraíba, veio para cá e tudo, só que uma outra parte era daqui de São Paulo, é paulista.
Daqui uns dias foi convivência, painho, maninha. Falei, oxe, começou a influenciar. Querendo ou não, começa a fazer parte de você. Então, se você andar com o sábio, você vai se tornar sábio. Mas o companheiro de louco vai fazer o quê? Vai colher o que ele tem. O que ele tem. Com quem você está andando, querido? Porque se a gente anda com quem peca, a gente está andando, a gente está sendo conivente com o pecado. Porque a pessoa que peca com você, anda junto e peca com você, ela vai pecar contra você. Ela vai te levar. Quero terminar com isso. Quem são as pessoas que eu devo andar? São aquelas que alimentam a minha fé. Aleluia. Sabe por quê, querido? Quando eu ando com rebeldes, eu vou colher a consequência deles. Quando eu ando com os tolos, eu vou colher a consequência deles. Quando eu ando com pessoas, querido, de má índole, eu vou colher a consequência deles. Já viu aquele ditado? Fulano estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. É justamente isso. Você colhe as consequências. Então cuidado, querido. Comece a andar com pessoas que enriqueçam você na fé. Pessoas que te encorajam a viver uma vida santa, justa e piedosa. Pessoas que te encorajam a viver uma vida que agrade a Deus. Pessoas que te encorajam a viver honestamente. Pessoas que te encorajam a viver uma vida que agrada a Deus. Pessoas que te encorajam a alcançar os seus sonhos. Pessoas que encorajam você a orar, a buscar a Deus, a jejuar, a estar na obra de Deus, a trabalhar na obra de Deus. Comece a andar com as pessoas. Sabe por quê? Os ímpios vão começar falando no teu coração: desiste, para, é muita coisa para você, não dá certo, você não dá conta, olha, você já faz isso, já faz aquilo. Por quê? Eles estão frustrados, eles estão ali derrotados e querem levar você para o mesmo caminho. Mas se você andar com uma pessoa que tem fome e sede de Deus, da palavra de Deus, ela vai dizer: aguenta firme, vai longe, Deus vai te honrar, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Amém. Esses eram os 3 conselhos que eu queria te dar nesta noite, em nome de Jesus. Pai, fala conosco ainda mais nessa palavra. Ministra o coração de cada um que está no seu lar agora, Senhor. Toca nesses lares, nessas famílias agora, Senhor. Pai, que nós venhamos tomar cuidado com a cobiça. Ó Pai, com a avareza, com a idolatria, que venhamos tomar cuidado, Pai Santo, com aquilo que nós vemos, com aquilo que ouvimos, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, bendito e eterno, porque, Pai, se daquilo que entra nos nossos ouvidos desce ao nosso coração, Pai, e começa a fazer parte de nós, Pai, aquilo começa a fazer parte dos nossos pensamentos, aquilo começa a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, dá graça, sabedoria, Pai Santo, a cada um agora, para que eles saibam com quem andar, Pai Santo, que eles saibam, Pai Santo, escolher bem as suas amizades, que sejam amizades que enriqueçam-lhe a fé, para o conhecimento, pessoas sábias, entendidas, Pai, que eles não venham ser companheiros de tolos, mas que eles venham ser, Pai Santo, ó Pai querido, homens e mulheres sábios, que andam com os sábios, que buscam conselhos sábios, que eles tenham bons conselheiros, Pai Santo, em nome de, assim como Salomão tinha bons conselheiros, meu Pai, do seu lado, que esse homem, essa mulher, esse pai de família, Pai, venha ter bons conselheiros, Pai, pessoas que o aconselham a permanecer firme no Senhor, permanecer firme, Pai, no caminho da Tua palavra, permanecer firme com a sua família, permanecer firme, Pai, no trabalho. Meu Deus, que ele encontre pessoas assim, que o encoraje, Pai, que em nome de Jesus, que ele encontre pessoas, Pai, que sejam verdadeiros discipuladores, que o mentoriem, que o direcionem para o caminho certo, para viver uma vida, Pai Santo, abençoada, bem-sucedida, uma vida tranquila, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Pai, a Tua graça e misericórdia sobre nós,
sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada irmão, em nome de Jesus, sobre a liderança desta igreja. Pai, vem com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, meu Deus. Reaviva o coração do teu povo, reaviva, Senhor, a tua igreja, reaviva, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Deus de toda graça e poder e maravilhas. Santo é teu nome. Vai de encontro àqueles, Pai, que se encontram hospitalizados, aqueles que estão enfermos, aqueles, Pai Santo, que se encontram, Pai, em situação difícil nesta hora. Toca, Senhor, neles, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, trazendo cura, saúde, o milagre nesses lares, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça salvadora, em nome sobre cada família, a família dos nossos irmãos. O seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que converte o coração dos homens a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que a Tua bênção seja sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gabriel.